Olá, amigos. Estamos aqui de novo nos Diálogos à Panvet, um bate-papo que temos com pessoas de renome na medicina veterinária e que deixaram ou estão deixando suas marcas. Hoje nós trazemos o professor Dr. João Palermo Neto, é um originário de Franca, a nobreza paulista. Então, por favor, conte um pouco como começou em Franca e como você veio parar em São Paulo na faculdade. Pois não, Alexandre, obrigado. É um prazer estar aqui conversando com você. De fato, eu nasci em Franca. Eu sou filho de um industrial de indústria de calçados, não podia ser diferente, né? Em Franca. E mamãe tinha parentes, né? Tios muito próximos, que tinham fazenda em Franca. Então, desde criança, eu cresci entre sapatos e bichos. E estando na fazenda, né, meu tio, a gente ia todas as férias, eu e meus primos, né, não só a gente se divertia e se distraía, mas meu tio envolvia a gente em algumas pequenas atividades lá na fazenda, né, que ele também tinha que, de alguma forma, colocar essa molecada, nós éramos 4 ou 5, né, a fazer alguma coisa, porque senão acho que ele não suportava cuidar de tanta gente. E assim a gente começou a ver os bichos, vacas de leite, vacas de corte, galinhas. E eu cresci nesse meio com uma certa curiosidade muito grande em relação aos animais. Quando eles eram abatidos para algum churrasco, alguma coisa, eu adorava dar uma olhada nas vísceras, como é que era por dentro. Talvez era até maldade, mas eu abria sapos, estudava como eles eram, adorava ver as galinhas quando as empregadas abriam para ver como era a moela, como era tudo. Então eu tinha uma curiosidade muito grande nessa área. Eu creio que a minha vocação maior não foi tanto pela veterinária em si, mas foi pela pesquisa, por responder questionamento. Eu adorava ler sobre a vida de pesquisadores, sobre a vida de cientistas, sobre Pasteur, sobre Claude Bernard. E a minha vocação mesmo, acredito que foi essa. Eu me lembro que eu ganhei um jovem cientista, era um brinquedo que existia na época de um tio, e eu adorava misturar substâncias e mudar de cor e explodir, enfim, né? E com esse intuito, eu, quando terminei o colégio, né, naquela época, existiam muito poucas faculdades, né, então eu vim para São Paulo para prestar vestibular. Ou em medicina, ou em veterinária, com enfoque maior na área de veterinária, mas sempre pensando em pesquisa, já desde essa época. E vim para fazer o vestibular. Naquela época foi a primeira vez, isso foi em 1964, 65 por aí, 64, que foi a primeira vez que surgiu o exame do CECEM aqui em São Paulo, que os vestibulares se unificaram, né? E eu me lembro que eu fui fazer inscrição por comodidade de localização. Eu acabei indo na Pires da Mota, né, na faculdade de veterinária. E quando eu fui fazer a inscrição, estavam lá, né, o Mário Mariano, o professor Mário Mariano, estava também um outro que viria a ser professor da faculdade depois, o Antônio Peducci Neto, que era de anatomia. E eles foram muito simpáticos, me mostrando os laboratórios da veterinária lá da Pires da Mota, me falando de pesquisa, e eu acabei colocando prioridade 1 veterinária, prioridade 2 medicina,
no exame do CECEM e eu acabei sendo escolhido e entrei pelo CECEM na Faculdade de Veterinária, né? Então, continuei morando em São Paulo, por outras razões, meus pais vieram para cá depois. Meu irmão acabou fazendo Química Industrial em São Paulo e nós ficamos por aqui mesmo. E aqui estou até hoje. Tenho parentes em Franca, muito queridos, vou lá sempre que posso. Não temos mais a indústria de calçados, mas eu continuo veterinário. Bom, agora nós vimos como você chegou à profissão de médico veterinário, mas me contaram que você tem cursos de oratória e faz palestras sobre oratória. Como é isso? Olha, a minha carreira, né, dentro da universidade, né, eu fiz... Eu passei, como todos nós daquela época, né, uma fase... era uma fase muito interessante, né? Eu, quando entrei na faculdade, eu fazia CPUR, né? E eu quase virei veterinário do Exército, né? Porque eu me formei tenente e recebi, como eu estava em veterinária, convite para continuar dentro do Exército na área, mas eu optei que não, né? A minha vocação mesmo era pesquisa. E eu comecei já de aluno a fazer pesquisa, comecei com parasitologia, o Dr. Décio Malheiro, o Dr. Milton Santos de Campos, eles me incentivaram à pesquisa e conseguiram uma bolsa de FAPESP para mim, como bolsista de iniciação científica. Então, eu fiz a iniciação científica, depois, pelas mãos do Mário Mariano e do professor Sérgio de Moraes, também falecido, meu colega de departamento, eu comecei a trabalhar um pouco com medicamentos e estudos experimentais com medicamentos. E foi nessa área, assim, quando eu terminei a faculdade, eu acabei quase que naturalmente sendo convidado a continuar como professor. Aí eu fiz a carreira toda enquanto professor, já formado, né, mas sempre curioso em relação a áreas que tinham conexão próxima com minha atividade de professor, de educador, né? Eu prefiro a palavra educador que professor. E a minha curiosidade, que sempre foi muito grande, e a minha vontade de aprender, me levou por diferentes caminhos, né? Então, eu fiz um curso de teatro, eu fiz o curso Macunaíma, né? Eu fui aluno de Silvio Zimper, da Miriam Muniz, né? Conheci grandes atores, Irene Ravache, que estava começando na época, né? Depois resolvi que eu tinha que entender melhor sobre educação, então eu fiz um curso de especialização na PUC sobre política educacional no ensino superior. E aí eu fui fazendo, juntamente com a minha pós-graduação e mestrado e doutorado em farmacologia, e assim se passou um certo tempo, até que já orientador, eu me lembro que tinha uma aluna minha que tinha que fazer o exame de qualificação. E embora eu a tivesse treinado para fazer o bendito apresentação oral do exame de qualificação, ela teve uma crise de pânico na hora, né? E não conseguiu se sair bem no exame. E aí isso me pôs a refletir, né? E dentre as reflexões que eu fiz assim, quem que me ensinou a dar aulas, né? Eu cheguei à conclusão que eu tinha estudado sobre educação, que eu tinha estudado um pouquinho de teatro, mas que ninguém tinha me ensinado a dar aula. E aí eu comecei a refletir, mas isso que aconteceu com ela talvez pudesse ser evitado se eu soubesse trabalhar um pouco esse medo que existe de falar em público. E aí, curioso que sou, vi que tinha um curso de oratória do professor Reinaldo Polito. Um curso muito bom, né? Eu não sei se ainda existe. E eu fui fazer o curso de oratória do professor Reinaldo Polito e me encantei com a oratória. Me encantei tanto que eu acabei sendo o primeiro aluno daquela turma, daquele ano, fazendo o discurso de formatura. Voltando para a universidade, eu resolvi pegar os meus conhecimentos de educação, os meus conhecimentos de oratória,
os meus conhecimentos de um pouco de gesticulação, de teatro, de dicção, técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, e montei um curso de oratória na USP. Começou para os meus pós-graduandos, depois vieram pós-graduandos da medicina, depois vieram pós-graduandos da faculdade de química. Aí o reitor pediu que eu fizesse um para os funcionários da reitoria, e aí a faculdade. Então, esse curso já rodou quase umas 30 edições, né? A próxima deve acontecer em novembro agora desse ano, lá na veterinária. Ele sempre sai na veterinária. São 12 aulas onde eu procuro ensinar as pessoas a falarem, e parece que eu tenho tido algum sucesso, porque sempre me pedem, agora aposentado, né, que ainda ministre esse bendito curso de oratória, né, que, acredito eu, tem ajudado muitas pessoas a se expressar um pouquinho melhor em público. Aí eu vejo alguns aspectos. Primeiro, a sua curiosidade, a sua insatisfação do desconhecimento, que eu acho que essa curiosidade te moveu a chegar a uma qualificação muito boa em farmacologia. E, por outro lado, essa parte de oratória, eu acho que, para quem aposenta na faculdade, é uma sensação desagradável, porque parece que você é descartado, você não faz mais parte do corpo docente. Verdade. E você mantendo uma ligação com a faculdade, ainda com um curso que demanda muita dedicação, eu acho que você conseguiu fazer a ligação entre a vida profissional e a aposentadoria. É verdade, Alexandre. Eu confesso a você que aposentar realmente não é fácil. Para mim, não foi fácil, especialmente porque eu vivi eu fui contratado na USP em fevereiro de 69, e eu me aposentei na expulsória, né? Quando não tinha mais possibilidade de ficar em função da idade, e o governo não permite. Na época que eu me aposentei eram 70 anos, hoje são 75 anos, né? E ainda eu acho que vai mudar. Espero que sim, porque a expectativa de vida aumenta. Né? Então, com 75 é um guri. Né? E aí é uma coisa estranha, porque quando você gosta daquilo que você faz, quando você faz com prazer, o seu trabalho não é trabalho. Não. Eu sempre disse assim, que gostoso, eu ainda recebo por fazer alguma coisa que eu gosto. E a gente acaba se sentindo um pouco meio que colocado de lado mesmo depois que aposenta. Principalmente quando você vai à faculdade e encontra um colega e diz assim, professor, o senhor veio passear? Eu falo, não, eu não vim passear, eu ainda estou trabalhando. Então, eu ainda dou algumas aulas de graduação, quando me convidam, ministro esse curso de oratória, ainda tenho algum vínculo com a pós-graduação, se bem que não oriente mais, nesse momento, nenhum aluno de pós-graduação, porque eu orientei vários, mas eu sou daquele tipo que, para orientar, tem que conviver comigo o tempo todo dentro do laboratório. Eu não sei orientar à distância. Porque eu acho que a orientação, assim como o ensino, ela se faz muito próximo entre o professor, o educador, e o educando, o aluno. Eu não concebo muito essas coisas à distância, né? Então, aliás, não é só a pós-graduação que não funciona bem à distância. Realmente, eu não entendo muito bem essas coisas à distância, porque eu tenho até um lendário na faculdade que conta a meu respeito, né? Porque quando um aluno vinha pedir para ser meu orientado, né, eu analisava currículo, evidentemente, mas eu sempre dizia, bom, tem que passar na prova para entrar no curso. Agora, se você quer trabalhar comigo, você vai ter que chegar antes de mim e sair depois que eu for embora. Né? Se você topar,
esse esquema, ficar em tempo integral comigo na faculdade, junto com seus colegas meus orientados, eu oriento. Se você não puder, eu consigo bolsa FAPESP, bolsa CNPq. Eu nunca tive dificuldade em conseguir essas bolsas para os meus alunos, mas tem que ficar comigo, porque eu acho que o aprendizado, um aluno acaba ensinando ao outro, aprendendo com o outro, discutindo, vivenciando o laboratório. Então, isso te fala um pouco sobre a importância que eu dou ao presencial, né? Eu entendo até que nós vivemos um momento hoje em que esses ensinos à distância, essas coisas à distância existem, né? E esse é meu tempo, ainda estou vivo, é o nosso tempo, a gente tem que viver nele e se adaptar com ele, mas isso não significa que eu deixe de ter uma posição um pouco crítica em relação a esses cursos à distância. O pensamento universitário é difícil de conseguir à distância, porque é nessa inter-relação com os alunos e os professores é que se cria um ambiente. É verdade, Alexandre. Quer dizer, assim sempre foi, principalmente em áreas como a nossa, né? Aliás, eu não entendo, né, se você me permite, assim, eu não entendo como é que, assim, nessa nova revisão, né, que foi feita nesse novo marco regulatório do ensino superior, como é que a medicina veterinária ficou de fora daquelas que têm obrigatoriedade de presencial. Ficaram 4, né? A medicina, a enfermagem, a odontologia e o direito, se não me engano, né? Essas 4, com certeza. Não sei se tem mais alguma, mas a medicina veterinária ficou fora. E eu não concebo, porque a nossa atividade é prática. Eu entendo que você tem que desenvolver nos alunos 3 aspectos: o cognitivo, que é o conhecimento em si, é o prático, é o como fazer, não tem outra forma em nossa área de aprender cirurgia, de aprender anatomia, de aprender patologia, do que olhando em lâminas de microscópio, do que fazendo necroscopia, do que acompanhando exames necroscópicos, de que tendo uma atividade em clínica, uma atividade que seja num matadouro, num abatedouro de animais, que é uma parte prática, né? E a parte também que eu acredito que é uma parte extremamente importante, que é o desenvolvimento da pessoa como um todo, social, o aspecto de saber sobre a profissão, sobre o país, sobre as necessidades do país, sobre a situação da profissão num determinado momento. E isso você não encontra nos livros, isso você respira na faculdade, você vive na faculdade. É o que você encontra na hora do cafezinho, na hora do almoço, numa conversa informal pelo laboratório. Isso é uma questão de vivência. Você não aprende vivência na teoria. Não. O exemplo vem da prática, né? O aluno tem que aprender não só a parte cognitiva, e essa é fácil hoje em dia. A informação está disponível, principalmente essa geração que tem acesso fácil às informações. Mas preciso ler a informação com um aspecto mais crítico, sabendo o que é verdade do que não é, e ganhar alguns aspectos que eu acho que são importantíssimos e que você aprende na vivência, os aspectos éticos, os aspectos de empatia, né? De respeito ao colega, aos animais, aos clientes, né? Ali que eu queria você não falar. aprende, isso você vivencia. A parte de empatia com o proprietário do animal. Exatamente. Isso é que, se não houver um diálogo aberto, você não consegue nem tratar do bicho, porque o proprietário não se entende, não ficou envolvido. Acontece com os animais, acontece conosco. Sim, né? Muitas vezes, em alguns planos de saúde, você chega lá, você é atendido por um profissional, quando você volta com os exames, já não é mais ele. É um outro que está no lugar para te atender, porque você é cliente do plano de saúde. Né? Então, não existe empatia. Se o proprietário não tem essa empatia com você, você não cria, né?
Aliás, isso faz parte do meu curso também, né? Eu fui buscar conhecimentos de neurolinguística, né? Para criar, né, os visuais, os auditivos, os sinestésicos. Como é que você faz para buscar empatia através dos canais de comunicação? Até isso se aprende, né? E se desenvolve também, né? Duas veterinárias que nós entrevistamos no podcast falaram muito da medicina integrativa, que é de integrar não só o proprietário, mas como os membros da família, porque eles estão no ambiente em torno do animal doente e cada um tem uma influência. Então, tem até uma colega nossa que tem contratado uma psicóloga que participa da consulta, depois conversa com o proprietário para tentar trazer a ele, vamos dizer, mais perto do animal. E isso aqui no ensino à distância, mas não tem nem... Não há livro, realmente. Não há possibilidade. Eu, que os médicos me perdoem, mas eu não iria fazer uma cirurgia de cristalino no médico formado à distância. É verdade. Eu até entendo essa necessidade que foi gerada pelo menos com a ideia de que deveria haver uma democratização maior do ensino, que existem regiões carentes. Mas acontece que existe uma quantidade absurda de faculdades de veterinária no momento aqui, são mais de 500. Né? São mais de 11 mil alunos sendo formados por ano. Eu acho que muitas dessas faculdades são de ensino à distância, que eu me lembro, pelo menos 30 delas eram ensino à distância, e eu acho isso muito complicado, isso não só na área de veterinária, como em outras áreas, porque, afinal, embora o Brasil seja imenso, as pessoas, na maior parte das vezes, não querem ir para algumas, tem que se criar situações para os formandos ou os formados se fixarem em algumas regiões remotas do país. Porque não adianta você abrir uma faculdade numa determinada região, porque os alunos provavelmente que irão fazer serão de outra e voltarão para as suas cidades. Exatamente. Aqui, só me lembrei agora, né, a USP criou a USP Zona Leste, né, na tentativa de criar um polo universitário na Zona Leste. Foi importante, mas uma estatística que você faz, você vê que grande parte dos alunos que estudam lá não moram na Zona Leste. E nem se formam e vivem na Zona Leste. Vão para outros lugares. Então, não há muita relação entre fixar profissionais em uma área e abrir uma faculdade, tanto quanto eu consigo alcançar, em minha visão, no momento. Exatamente. E algumas disciplinas você até conseguiria ensinar à distância desde que tivesse uma orientação, mas na parte de clínica, não me recordo qual é o pesquisador que falou, não existem doenças, existem doentes. Exatamente. E cada paciente tem lá uma certa especificidade. Eu tenho batalhado um pouco, né, para que esses cursos à distância na área de veterinária não se multipliquem muitos. Né? Várias análises que têm sido feitas de cursos à distância têm mostrado que há algumas certas carências nesses exames que se fazem depois ENAD e outros, né? De que há uma certa carência de aprendizado. Né? Então, eu acho que em algumas áreas talvez é até possível, são áreas mais teóricas, talvez, né? Mas outras áreas, o que fazer e o como fazer é muito importante. Exatamente. Então, talvez um semipresencial, ou talvez um ensino à distância, onde você pelo menos vê o professor, né?
A situação complica mais quando as aulas são gravadas e nem o professor sequer está presente. Você assiste uma aula com o professor ausente, né? Então, falta, no meu entender, a relação professor-aluno, naquela célebre orientação, né, de ensino-aprendizagem, né? Porque pode parecer uma piada isso, em processo de ensino-aprendizagem, né? E aí eu sempre pergunto para os meus alunos: você acredita que existe ensino sem que ocorra aprendizado, né? E a resposta é sim, né? Porque quem ensina é o professor e quem aprende é o aluno, né? De maneira que, se o aluno não consegue pegar a informação e transformar essa informação em conhecimento que possa ser utilizado num determinado contexto para tratar um animal ou para associar com outros conhecimentos que ele tem, dificilmente ele será um bom profissional ou um profissional bem-sucedido. Bom, mas vamos continuar um pouco na sua carreira. Com tanto estudo, você se dedicou dentro da farmacologia. Como que você coloca o estudo de resíduos de produtos, especialmente nos animais usados para produção de proteína, e os medicamentos são usados como melhoradores de performance? Aí há uma história toda, né? Que sempre tem uma história grande por trás, né? Eu contei de cursos que eu fiz, né? Os de oratória, de neurolinguística, mas esses foram cursos de formação complementar, né? A minha essência sempre foi a pesquisa, e eu, quando terminei a graduação, nós estamos em ocasião de reforma universitária, onde os professores catedráticos estavam cedendo espaço aos professores titulares, formação dos institutos básicos, né? E surgiu a pós-graduação, como nos moldes que nós a conhecemos hoje. E o professor que era o professor catedrático da minha disciplina, que era o professor Fernando Varela de Carvalho, o professor Fernando falou: olha, é melhor que você faça pós-graduação, porque a pós-graduação agora faz parte da carreira, você vai ter que fazer mestrado, doutorado, e durante essa fase sua de mestrado e doutorado, você vai dar menos aulas aqui, mas você vai logo fazer o seu mestrado e doutorado. E nós procuramos onde tinha mestrado e doutorado no país, em farmacologia. E na área de veterinária não existia, então eu fui fazer na área de medicina humana. E eu encontrei uma pós-graduação em farmacologia na Escola Paulista de Medicina, no laboratório do professor José Ribeiro do Vale, né? E eu acabei sendo orientado por professor Elisaldo Carlini. O professor Carlini trabalhava na área de farmacologia, mais especificamente de psicofarmacologia. Ele trabalhava com sistema nervoso central, com comportamento, usando modelos animais para estudar substâncias de ação central. E por essas razões, né, que a vida depois dá umas voltas e acaba encontrando, o tema da minha tese foi exatamente os derivados da maconha, o tetraído canabinol e depois o canabidiol, né, que está tão na moda hoje, o canabidiol como anti-inflamatório, né? Hoje voltou, né? E eu já estudava tetraído canabinol e canabidiol lá. E aí eu me desenvolvi analisando o comportamento animal, sistema nervoso, mediação química, dopamina, serotonina, né? Voltei para a faculdade depois de mestre e doutor, fui no exterior, fiz um pós-doc no exterior, também ainda nessa área de farmacologia do sistema nervoso central. Aonde? E eu fiquei nos Estados Unidos, em Pittsburgh, na Pensilvânia, por um certo tempo. Mas sempre desenvolvendo essa área.
Quando voltei, tive que montar o meu laboratório próprio, comecei a trabalhar, então, em farmacologia, com enfoque no sistema nervoso central, e toxicologia, com enfoque no sistema nervoso central, trabalhando com animais de laboratório. Essa é uma fase da minha vida que é uma fase mais farmacologista e menos veterinária, porque eu fiquei muito centrado nessa área. E aí eu acabei me desenvolvendo. O meu enfoque nessa área era mesmo a farmacologia. Eu presidi sociedade de farmacologia, eu secretário da Sociedade Brasileira de Farmacologia Experimental, participei da criação da FESB, que é a Federação das Escolas de Biologia Experimental, que começaram a fazer encontros excelentes em Águas de Lindóia, que juntavam quase que 3.000, 4.000 bolsistas e pós-graduandos, né? E aí, num determinado momento, a minha carreira encontrou o caminho natural da medicina veterinária, que foi quando um colega meu, um professor do exterior, da França, veio fazer uma visita na faculdade. Ele participava de uma instituição da FAO, da Organização Mundial de Saúde, chamada Codex Alimentários. E ele viu meu trabalho em toxicologia experimental com animais, tudo. Ele falou, mas você trabalha muito, publica muito com toxicologia de comportamento, de sistema nervoso. A gente está precisando de toxicologista para nos ajudar a analisar processo, né? Dentro de um grupo do Codex chamado JECFA, Joint Expert Committee on Food Additives, né? E você tem a expertise para isto, né? Você não gostaria de entrar porque nós temos que analisar estes estudos para caracterizar os limites máximos de resíduos de produtos veterinários em alimentos, né? Daí eu conhecia os benditos limites de resíduos em alimentos, mas eu não tinha ideia de como isso era calculado, não tinha ideia que o meu experimento, de alguma forma, tinha muita coisa a ver com essa parte residual. Eu aceitei, acabei sendo convidado e comecei a participar dessas reuniões do Codex. E aí eu percebi, né, que você precisa de toda essa bagagem de animais de laboratório para definir uma dose chamada NOEL, que é uma dose que não produz efeito, né, uma dose de uma substância química que não produz efeito. Do NOEL você extrai uma ingestão diária aceitável e dele... Como é o nome dessa... NOEL, No Effect Level. Você faz curvas... No Effect Level. Você faz curvas dose-efeito e chega a uma dose que não produziu efeito. A menor dose que você pode usar que não produz efeito, né? E esta dose que não produz efeito é importante, porque você vai ver para os medicamentos veterinários, nos animais de laboratório, qual é a dose que não produz efeitos. Essa dose, acima do que o efeito começa a aparecer, a que não produz efeito é importantíssima, que é a NOEL. Porque dela, aplicando um fator de segurança razoavelmente grande, você calcula um fator chamado ingestão diária aceitável. Quanto o ser humano poderia ingerir daquela substância e que não lhe faria nenhum mal, né? A partir dessa dose é que se calculam os limites máximos de resíduos veterinários em alimentos de origem animal. Então eu acabei me interessando por isso, acabei desenvolvendo essa área, fiquei super interessado, eu tive que estudar muito para aprender também esses cálculos, esses estudos. E foi exatamente na hora, né, parece que as coisas se encaminham, que o Brasil começou a entrar no agronegócio, né, que foi no final dos anos 90. Nos anos 90, começo de 2000, né? O Brasil ingressando no agronegócio, o Ministério da Agricultura tendo que
reformular e refinar as análises de resíduos para autorizar o uso dos medicamentos veterinários, né, para liberar o registro, né, porque esses estudos são necessários para liberar o registro. E aí minha vida deu uma mudada, né, quer dizer, eu de um pesquisador de área básica, né, de farmacologia, passei a trabalhar com uma farmacologia muito mais aplicada e dirigida agora à parte de produção animal, né, tentando e ajudando a calcular esses limites de resíduos de produtos de origem animal, né? Sejam os aditivos ou técnicos, né? Os chamados promotores de crescimento, sejam os medicamentos usados em animais de produção, né? E hoje, sem essa análise, né, o mapa hoje exige que os medicamentos, para serem registrados, têm que ter eficácia, seguramente, não podem ser tóxicos para a espécie-alvo e tem que ter o tal do período de carência, né? Quanto tempo depois de tratar você pode abater para consumo ou pode consumir o leite. E para você ter o período de carência, você precisa ter o limite máximo de resíduo, né? E aí eu me encaixei. Dessa longa história foi essa a passagem que aconteceu até eu chegar no momento atual, né, onde eu ainda desenvolvo essa área. E você tem o Codex Alimentários é mundial, não é? Mas você é membro do Codex. Eu também me aposentei do Codex por idade, também pela expulsória. Eu hoje sou membro ad hoc. Eu dou pareceres, eu faço alguns comentários quando me pedem em alguns documentos, mas à distância. A reunião do Codex é presencial do JECFA, e depois de uma certa idade, eles evitam fazer com que as pessoas viajem para esses encontros, que geralmente são de encontros de 2, 3 semanas, né? Então, eu, no momento, não participo mais fisicamente, mas eu continuo como membro ad hoc. Eu participei até 3 anos atrás, eu ainda integrava esse grupo presencial, né? Hoje não mais, mas continuo dando uns pitacos. E você tem uma atividade empresarial também, não tem? Tenho. Eu também, essas são coisas de fases de vida, né? Essa grande primeira fase da minha vida, eu trabalhei na USP com dedicação integral à docência e à pesquisa. E eu fui meio Caxias nesse aspecto. Eu era professor, pesquisador, eu fiz toda a carreira, eu fui diretor da faculdade, eu participei do Conselho Universitário da USP, eu participei de um curso de pós-graduação em ciência ambiental que se formava coordenando esse curso de ciência ambiental durante um bom tempo. Depois participei de outras atividades na universidade e sempre a indústria farmacêutica veterinária vinha com algumas solicitações que os ajudasse a desenvolver um produto, que ajudasse num delineamento experimental, e eu fazia como extensão de serviço à comunidade. Sim. Quando eu me aposentei, né, e pouco antes de me aposentar, com essa expertise toda que eu ganhei no Codex Alimentários, eu comecei a ter um conhecimento muito grande sobre esses protocolos experimentais que se fazem, né? E aí surgiu a possibilidade de eu montar, sim, uma firma de consultoria, já aposentado, né? Então, eu montei uma firma de consultoria na área de medicina veterinária. Tem uma firma que permite uma certa flexibilidade em termos de contrato, em termos de atuação, né? Que um profissional que não tem um vínculo como esse, é impossível você emitir uma nota fiscal, você receber, porque pagar uma pessoa física, uma indústria, tem uma dificuldade muito grande, né? Então,
A minha empresa surgiu mais como uma necessidade para que eu pudesse desenvolver essa atividade de consultoria que eu tenho desenvolvido no E, momento. é muito mais flexível do que um departamento da Sem faculdade. dúvida nenhuma, né? Pela faculdade era muito difícil, pela fundação talvez fosse mais fácil, mas existe uma burocracia tão grande, né, que ela te impede, muitas vezes, de você desenvolver essa extensão de serviços à comunidade. Talvez hoje seja mais facilitada, mas não era tão simples assim no meu momento de universidade. Agora, sempre prestei consultoria enquanto professor, à Anvisa, ao MAPA, né? É. Aí é outra coisa, né? Aí eu participava mesmo dando consultoria em assuntos técnicos do Ministério e da Anvisa, mas enquanto eles convidavam o professor da universidade, né? Não convidavam o João Palermo empresário. Será que você poderia dizer, em termos práticos, quais os produtos que você teve que estudar para as empresas? Olha, basicamente, eu não desenvolvo as atividades de pesquisa ligadas aos medicamentos veterinários, né? De modo geral, eu dou uma consultoria no sentido assim, me ajude a fazer um delineamento experimental para um estudo de eficácia no meu medicamento, né? Como eu vou provar para o MAPA que ele é eficaz. Então, existem protocolos que você pode fazer in vitro, você pode fazer in vitro em vivo, ou em vivo nos próprios animais, quando a grande parte. Então, em desenho experimental, eu trabalhei anos com grupos experimentais de controle, análise estatística, tipos de teste que você faz, então eu tenho uma facilidade grande com isso. São vários na área de praguicidas que são usados, são vários na área de antimicrobianos, mas é por uma questão de como é que eu vou dizer assim, que eu tenho relação às empresas, né, que eu não posso eventualmente divulgar nomes Não, de de produtos confidencialidade. Assim, confidencialidade, você de me veio ética. com a palavra, né? Mas são produtos na área de antimicrobianos e antiparasitários, que são os produtos carros-chefes das indústrias, né? Então eu ajudo um protocolo para fazer um estudo de período de carência. Aí eles levam a quem desenvolve os experimentos. Aí pegam os resultados, trazem os resultados para mim e eu monto o protocolo, analiso os resultados que acabam sendo encaminhados depois para o Ministério da Agricultura. Ah, certo. Então eu faço o protocolo e depois pego os resultados e monto o processo em si, mas eu não executo. Né? Eu não quis... Nem quando eu estava na universidade eu gostava. Muitas vezes as indústrias adoram trabalhar em parceria com a universidade. Essa parceria universidade-empresa eu reputo a mais importante. Mas no meu tempo, eu não sei se ainda é assim, né? Se bem que meu tempo ainda é hoje, né? Mas naquela ocasião, na universidade, era muito difícil você ter, porque as empresas exigem de você um certo cronograma que tem que ser cumprido de prazos. Aí faltava um reagente. Aí tinha uma greve na universidade, os funcionários não vinham. E aí tinham que tratar animais, os animais não podiam ficar, você tinha que colher material naquele dia, e por alguma razão o funcionário não vinha. E criava-se uma situação que trabalhar em parceria com uma empresa na universidade não é muito simples. Hoje, com as fundações, eu acho que facilitou um pouco, porque você pode, através da fundação, dedicar um funcionário especificamente para essa atividade. Mas, enquanto funcionário da universidade, era muito difícil. Faltava um reagente, você tinha que comprar um reagente, até abrir uma licitação, ser aprovada a licitação, ser liberada a verba. O prazo com a indústria já tinha vencido.
E as fundações não existiam naquela ocasião, né? Então, não era simples. Então, para as indústrias, eu prefiro fazer os protocolos e analisar os resultados. Não, agora, aposentado, eu não quis montar essa atividade, se bem que poderia tê-la montado, mas ainda, pelo menos até o momento, eu não tive essa coragem. Certo. Como é que, como presidente da Academia Paulista de Medicina Veterinária, você avalia o aluno de hoje? Essa é uma pergunta extremamente interessante, né, que eu tenho muito gosto de discutir com você. Primeiro você fala presidente da academia, né? Que honra, né? Eu primeiro ser escolhido para a academia, que para mim foi uma alegria, né? Eu estudei em colégio marista, né? Então eu tenho assim um pouco de modesta humildade, sabe? E o respeito lá arraigados em mim. Então eu me senti muito honrado com essa escolha. Depois ainda me escolherem para presidente, diretor-presidente da academia, foi uma surpresa grande para mim. Como eu disse a você, eu sempre militei dentro da área de farmacologia. Participei do Conselho Regional de Medicina Veterinária sempre que me pediam ajuda técnica da Sociedade Paulista, mas nunca fui um militante da área de medicina veterinária, como um professor Panetta, como um professor Birgel, como meu colega Stopiglia, como você, né? Bem mais veterinários. Eu sempre fui mais farmacologista. De repente me vejo numa posição desta, me senti muito honrado, né? Esse encontro profundo com a profissão agora, com figuras que eu admiro profundamente dentro da profissão. Como eu vejo, né, eu acho os alunos atuais, essa geração chamada geração Z, né, eu acho esses alunos muito interessantes, sabe, porque eles são muito curiosos. Eles são multifocais, eles conseguem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, coisa que eu não consigo. Eu sou unifocal. Eu, quando faço algo, eu tenho que ir com aquilo até o fim, para depois começar uma outra coisa, depois uma outra. Eu não consigo abordar 2 coisas ao mesmo tempo, né? Eles não, eles são multifocais. E eles são alunos também que têm grande curiosidade, eles têm uma qualidade excelente, né? Eles têm acesso à informatização, eles nasceram informatizados. Então, eles têm acesso imediato à informação, né? Então, por entender que eles são assim, são também pessoas um pouco diferenciadas daquelas do meu tempo, ou que eu vivenciei na escola tempos atrás, né? Onde os alunos não tinham essa facilidade de acesso à informação, né? Os trabalhos eram difíceis de chegar às bibliotecas, os livros eram muito poucos, então os alunos sentavam em sala de aula e copiavam as aulas. Eu mesmo tinha cadernos excelentes que os meus colegas partilhavam comigo, porque eu copiava até o suspiro dos professores, né? E as aulas eram diferentes, né? Os professores se preocupavam mais com a forma com o que dizer, dominar o conteúdo e passar o conteúdo, né? Hoje os alunos são diferentes, e isso implica que você tem que mudar também o seu enfoque enquanto educador e professor, né? Porque eles dificilmente conseguiriam, como nós conseguíamos em tempos idos, ficar sentado em uma sala de 2 horas com preleção de um professor, né? Hoje a gente tem que participar mais no sentido de colaborar com o aprendizado deles, dirigir o aprendizado deles, mas fazer com que eles, de alguma forma, participem do aprendizado através do uso dessas ferramentas de inteligência artificial que estão aí, né? A gente está sendo obrigado
a mudar um pouco a forma didática, né? Sim. Se preocupar menos com o conteúdo, mas menos com a forma de como eu vou ensinar, mas o que eu devo fazer para o meu aluno aprender melhor, sendo ele uma pessoa que tem acesso à informatização, porque ele sabe buscar, ele busca com rapidez que talvez eu não tenha em acessar um computador para buscar uma informação que ele hoje consegue com maior facilidade, né? Você pega um trabalho científico hoje inteiro na internet, quando no meu tempo, ou tempos mais atrás, você tinha que escrever um bilhetinho que punha no correio, que ia para o indivíduo, que recebia, que te mandava uma cópia do documento dele pelo correio, e aí quase que 20 dias depois você tinha o trabalho na mão, né? Então, a gente tem que aproveitar essa facilidade de informação que tem e fazer com que o aluno use esse manancial de informação de forma crítica, né? Então, é importante que você ajude o aluno a ter uma visão crítica de um assunto, né? E desenvolver coisas que a internet não facilita, né? Que são essas coisas mais dos aspectos que nós já comentamos aqui, da profissão, que você só aprende no fazendo e na prática, que são essa parte mais humanística, mais de relacionamento, mais de vivência, a parte ética. Né? Mas você não acha que eles estão pulando uma fase? Porque, de repente, chega um aluno que tem tem conhecimento de informática, tem conhecimento desses joguinhos e tal, do computador, mas ele é colocado num ambiente onde tem inteligência artificial e ele... Será que ele sabe conversar com o programa de inteligência artificial? Essa é uma pergunta fundamental, né? O meu colega deu uma brilhante entrevista para você, o Maurício Garcia, né? Onde ele deixa muito claro, eu ouvi com muita satisfação o post dele, e ele deixa muito claro que é preciso ensinar essa linguagem, né? Tem que saber o que perguntar. E mais do que saber o que perguntar, tem que saber o que é verdadeiro do que é falso, porque ele disse muito bem, é verdade, né? O chat GPT, por exemplo, foi ensinado a responder, né? Ele sempre te dá uma resposta. Se ela é certa ou errada, ele te responde. Você é que tem que saber, de alguma forma, como perguntar e interpretar se aquilo é verdadeiro, né? Exatamente. Então, eu acho que isso faz parte de um aprendizado, né? Mas, assim, embora ainda ministre algumas aulas um pouco teóricas demais, preleções, eu sinto que o gosto dos alunos são mais se você, por exemplo, cria um problema em sala de aula fictício ou verdadeiro que pode ter ocorrido. Por exemplo, encontrou-se contaminação de leite por um antimicrobiano cujo limite de resíduos, vamos supor, é 20 miligramas por quilo. Foi usado um kit para detecção deste resíduo, né? Um kit que pegava 5 ou 6 antimicrobianos. Como você trataria essa situação? Você confiaria na informação, você buscaria o produtor, você condenaria todo este leite? Qual o seu procedimento? Então, você vai ajudando o aluno, através de um problema real que você cria, a buscar na internet informações e a discuti-las com você, e aí você transmite o conhecimento sobre o que é um limite de resíduo, como ele deve ser analisado, se você pode usar um kit, qual é a força de um kit, ou se você usa, por exemplo, uma cromatografia líquida de alta resolução, né? Qual a diferença? Se tem que ter um teste confirmatório ou não? Por que tem um confirmatório? Quais as consequências de você condenar, por exemplo,
um caminhão que está transportando ali, sei lá quantos 1.000 litros de leite, né? Por detectar um resíduo, quando, na verdade, um kit, ele simplesmente disse que tem o resíduo, ele não disse quanto que tem, e de repente o quanto que tem é abaixo do limite e o leite não precisa ser condenado. Então, você criando situações reais como esta, né, você motiva muito mais o aluno do que entrar lá e falar análise de risco e começar a discutir. Essa sua atividade deve deixar o professor muito inseguro, porque dá muito trabalho para ensinar. Dá. Mas é muito gratificante, você sabe, porque quando você fala em análise de risco, de resíduos, Sim. né, você cria uma polêmica na sociedade, né? As pessoas morrem de medo de resíduos de medicamentos veterinários, morrem de medo daquilo que não enxergam e que pode estar presente nos alimentos. Isso é atávico, né? Assim, da mesma forma que você tem medo de baratas talvez não, mas escorpiões e cobras seguramente, né? As pessoas têm medo de resíduo. E aí você tem que explicar, não, mas olha, até uma determinada quantidade não faz mal nenhum, porque tudo nesse mundo pode deixar resíduos. Desde Paracelso a gente sabe que é a quantidade que representa o perigo, não é a presença do resíduo em si. Tem alguns que não pode ter mesmo, né? Não pode ter porque são genotóxicos, são cancerígenos, então nenhum produto genotóxico cancerígeno, por exemplo, pode ser autorizado para uso num animal de produção, porque pode deixar um resíduo perigoso. Então não chega nem a ser autorizado o uso. Então não vai ter resíduo de substâncias dessa natureza. As outras têm um limite que é calculado pelo Códex, como eu falei. Se não ultrapassa esse limite, é seguro, né? Todos os experimentos que são feitos mostram que é seguro. Então tem que ver essa coisa de risco versus benefício. Você tem que tratar os animais, né? Por uma questão de ética, você não pode deixar sofrer, né? E por uma questão da própria profissão de medicina veterinária. Afinal, os animais de produção são criados em função da necessidade de alimento, né? Carne, leite e ovos. Não é por isso que você vai deixar esses animais sofrerem, você deve tratá-los. E se tratar, evidentemente que pode aparecer um resíduo nos produtos se você não tomar os devidos cuidados. Então é uma análise do qual é o benefício que eu busco. Eu tenho que tratar, qual é o risco, vai ficar resíduo. Para não ficar resíduo, eu vou ter que obedecer aos períodos de carência, vou ter que, usar o medicamento de forma correta para que realmente o alimento seja seguro para o consumidor. E eles são, né? Por isso que o Brasil exporta muito, porque o nosso alimento é de qualidade. Olha, a gente poderia conversar muito tempo sobre resíduos, limites de resíduos, porque são tantos boatos que ocorrem na sociedade e que, de repente, o cidadão não sabe o que pensar, porque diz, não, que o frango está todo cheio de antibiótico. Não é bem assim. Tem regras. E então eu acho que essa parte do Códex é super importante. As pessoas têm que entender, né, em primeiro lugar, que a medicina veterinária evoluiu muitíssimo na parte de genética, na parte de nutrição animal e na parte de sanidade, né? Incluindo aí os medicamentos veterinários, as vacinas. E como evoluiu muito nessa área, graças ao trabalho da Embrapa no país, né, das universidades, os animais hoje têm um ganho de peso muito grande, têm um crescimento muito rápido, têm uma conformidade física, até uma conformação diferente. Um frango Chester é totalmente diferente de um frango anterior.
Não é porque ele tomou medicação, Não, ou antimicrobiano, ou hormônio, né, que seja, que ele tem essa conformação. Geneticamente, ele foi feito para ter um crescimento rápido. E se ele recebe uma nutrição adequada e é criado de acordo com medidas sanitárias adequadas, é vacinado, é tratado com medicação quando necessário, ele tem um desenvolvimento muito bom, ele absorve praticamente tudo aquilo que você dá de alimento para ele. Ele tem uma absorção perfeita, porque Sim. ele tem um trato intestinal perfeito, não está inflamado, não está doente. Então, ele cresce rapidamente, né? E as pessoas imaginam que eles são grandes assim porque estão cheios de remédios, né? Cheios de substâncias químicas. Assim fosse, nós não exportaríamos tanto, porque Não. a primeira coisa que fazem lá fora, quando o nosso alimento chega, é tirar uma amostra e verificar se tem resíduos, né? Se tem resíduos, eles devolvem os produtos. Então, não tem resíduo. E aqui no Brasil, a Anvisa e o MAPA também analisam, Exato. através do sistema de inspeção, né, para ver se tem qualidade ou não tem qualidade. Se não pode, o MAPA e a Anvisa, é claro que retiram do mercado, né? É o CIF, né, o Serviço de Inspeção Federal, que está no rótulo dos alimentos de origem animal. Então, é se alimentar bem, né, e deixar dessas preocupações, né, porque não fazem muito sentido, mas elas chegam até você. Né? É muito comum que te perguntem se frango tomou hormônio ou coisas dessa natureza, quando nunca poderia tomar hormônio, porque, primeiro, que não tem hormônio desenvolvido para frango. Segundo, que para o hormônio fazer efeito vai demorar 1 mês e pouco, e com 1 mês e frango, o frango já foi abatido. Ele já foi abatido há muito tempo. Hoje, com 40 dias, você abate um frango. Né? E terceiro, que você cria lotes de frango de 10 mil frangos, ou 15 mil frangos, 20. Como você iria implantar ou tratar 15 mil animais injetando um produto num animal? É uma coisa louca, não existe essa possibilidade. Não. Isso é uma fantasia. Muito bem, professor. Eu vou entregar, já está com você, o microfone para as suas considerações finais, ou não, para deixar para uma próxima entrevista, mas é a sua vontade. Eu agradeço, eu queria agradecer muito essa oportunidade, se eu pude esclarecer alguma coisa. Quando você me convidou e disse que ia me perguntar sobre a minha formação, né, você me pôs a refletir bastante antes de chegar aqui, né? E eu confesso a você que foi prazeroso, de alguma forma, refletir sobre o que me trouxe até aqui, né? E verificar que a vida da gente ela passa por fases mesmo, né? E aí, nesse momento, eu me lembro da canção do Gilberto Gil, né? Aquele que alegria, alegria, aquele abraço, né? Que ele diz assim: meu caminho sou eu quem faço, né? Ele complementa: a Bahia já me deu régua e compasso. Eu diria que não é a Bahia, mas a vida me deu régua e compasso, né? Então, a gente tateando aqui e ali, buscando conhecimento ali, a gente acaba formando uma certa bagagem cultural, de experiência, né, que, quando chega numa fase como essa de vida, né, já aposentado da universidade, é interessante, né, que você possa, nesse momento, né, presidir uma sociedade, uma academia como a Academia Paulista, já com alguma experiência, com alguns contatos com outros profissionais, e continuar com o contato com os alunos de graduação. Né? Eu, se tivesse que me dirigir aos alunos agora, né, dissesse para eles: olha, estão no caminho certo, sejam críticos, né, e lembrem sempre que se alguma coisa eu tenho da minha experiência, eu acho que é a educação continuada, sabe? A medicina veterinária evolui,
os conhecimentos evoluem e você não pode ficar parado no tempo, você tem que evoluir junto, né? Buscar sempre o aperfeiçoamento, né? E se desenvolver, né? Em aspectos que são mais ligados a valores humanos, que eu acho importante, que não se encontra na internet, né? Que são os valores de ética, de empatia, né? De respeito aos colegas da profissão, aos proprietários dos animais e aos próprios animais, né? Que amem os animais, que respeitem os animais e que possam dizer, numa fase mais adiantada de vida como a nossa, né? Que a gente é muito feliz por ter tido a grande sorte de fazer aquilo que você gosta, né? Que aí acaba sendo um prazer muito grande e não um trabalho. Então, eu te agradeço muito pela gentileza do convite, pela propriedade das perguntas que me permitiram discorrer um pouquinho sobre a minha vida. Eu vou chamar de professor. E não João. Você é muito comovente quando você fala. Muito obrigado. Porque realmente a gente vê que você tem a educação nas suas veias. Sabe, eu agradeço muito. Eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, ser grato, sabe? Eu sou grato a todos os que, de alguma forma, passaram pela minha vida e me ensinaram algumas coisas. E eu não sou um ser pronto ainda, eu estou ainda em formação, né? Acho que a última coisa que a gente vai aprender dessa vida é como deixar essa vida, né? Porque a gente não sabe como vai ser, né? Então a gente tem que ser aberto para isso, né? E eu te agradeço muito, de coração, foi muito bom. Muito obrigado. E se você gostou dessa entrevista, se sobraram algumas dúvidas, duas coisas. Primeiro, transmita esse link para os seus amigos. E para todos que dá um like na entrevista, para que a gente possa ampliar essa divulgação. E se você tiver dúvidas, por favor, através do link que existe dentro Diálogos na Panvet, você faça perguntas. Se o programa puder responder, responde. Se não, a gente convida o palestrante para dar uma entrevista sobre esse assunto específico. Então, por favor, conto com a sua divulgação, que o número de contactos é que nos mantém de pé. Muito obrigado pela sua audiência. E, doutor, amigo João, se Deus quiser. Grande abraço. Obrigado, muito honrado.